Você já percebeu que a sua mente nunca se cala? Que mesmo no silêncio absoluto, existe dentro de você um ruído incessante? É como se a sua cabeça fosse um campo de batalha, onde pensamentos brigam entre si dia e noite, sem descanso. E o mais curioso é que você acredita estar pensando porque é inteligente, mas e se a verdade for o oposto? E se o excesso de pensamentos não for sabedoria, mas prisão? E se em vez de dominar sua mente, você estiver sendo arrastado por ela como um náufrago em alto mar, sem direção e sem forças para reagir? Quantas vezes você já se perdeu em cenários que nunca existiram? Quantas vezes lutou contra inimigos que só estavam na sua imaginação? Quantas noites permaneceu acordado, preso em diálogos que jamais aconteceram? Essa é a tirania dos pensamentos. Eles criam dores que você nunca deveria sentir e te fazem pagar preços por situações que nunca acontecerão. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. O verdadeiro ladrão da sua paz não é o mundo lá fora. Não são as pessoas nem os acontecimentos. É a sua própria mente, quando deixada solta, sem disciplina, sem direção. Ela cria monstros invisíveis e te convence de que são reais. Então eu te pergunto, até quando você vai aceitar viver como refém da própria cabeça? Até quando vai deixar que seus pensamentos falem mais alto do que sua própria vida? Os estoicos descobriram um caminho para romper essa escravidão. Um caminho que não apaga os pensamentos, mas os organiza. Que não elimina o ruído, mas o transforma em silêncio. E se você ficar comigo até o fim, vai entender como a filosofia estoica pode ser a chave para calar essa guerra dentro de você. O estoicismo nos alerta ao dizer que não sofremos tanto pelo que acontece, mas pelo que imaginamos acontecer. A mente descontrolada cria tempestades em céus que estavam limpos, constrói inimigos em estradas que estavam vazias, inventa dores em corpos que estavam saudáveis. Pense, quantos dos seus medos realmente se tornaram realidade? Quantas vezes você viveu o sofrimento duas vezes, primeiro na sua mente, depois nos fatos? O excesso de pensamentos rouba a sua vida em parcelas pequenas, e quando você se dá conta, já não viveu, apenas se preocupou em viver. Pensar é natural, mas pensar sem direção é como remar em círculos no meio do oceano. Você se esforça, você se desgasta, mas não chega a lugar nenhum. E cada pensamento inútil é um peso a mais que arrasta o barco da sua mente para o fundo. Não é o mundo que te afoga, é o excesso de ideias sem propósito. Os estoicos entendiam que a mente pode ser tanto um aliado quanto um tirano. E quando você não a disciplina, ela se transforma em um eco interminável de preocupações. Você acredita estar raciocinando, mas na verdade está apenas repetindo o mesmo ruído em diferentes formas, todos os dias. O excesso de pensamentos não é sabedoria, é ruído. E quanto mais barulho existe dentro de você, menos espaço sobra para clareza, para paz, para a vida real que está acontecendo agora mesmo diante dos seus olhos. Por isso os estoicos nos ensinavam que não se trata de pensar mais, mas de pensar melhor. A mente precisa de disciplina, da mesma forma que o corpo precisa de treino. Sem direção, ela se perde. Com direção, ela se torna a ferramenta mais poderosa que você possui. A questão é, quem está no comando? Você ou o caos dos seus pensamentos? Epicteto dizia que o que nos perturba não são as coisas, mas os julgamentos que fazemos delas. Se isso é verdade, então a raiz da sua angústia não está no mundo, mas no espelho distorcido que a sua mente cria. Não são os fatos que o esmagam, mas as interpretações que você repete sem perceber. O excesso de pensamentos nasce da ilusão de controle. Você revisita o passado como se pudesse reescrevê-lo. Você antecipa o futuro como se pudesse moldá-lo com a força da imaginação, mas o passado é intocável
e o futuro é incerto. Preso entre essas duas muralhas intransponíveis, você esquece do único território que realmente lhe pertence: o presente. De que adianta lutar contra o que já aconteceu? De que adianta sofrer por aquilo que talvez nunca venha a acontecer? Quantas batalhas internas você já travou contra inimigos que sequer existiam? E enquanto sua mente se ocupa em guerrear contra o invisível, o tempo real escorre pelos seus dedos. A vida acontece em silêncio diante dos seus olhos, mas você não a vê, porque você não está nela. Você apenas está preso em cenários fictícios que nunca se materializam. Marco Aurélio advertia ao dizer que a mente adaptada à razão é invencível. Mas o que acontece quando ela não está adaptada, quando não é disciplinada? Ela se torna a sua própria carrasca, porque não existe inimigo mais cruel do que a própria mente desgovernada. Acredite, o excesso de pensamentos é como uma névoa espessa. Você anda, mas não enxerga. Você respira, mas não sente o ar. Você vive, mas não percebe a vida. E assim, lentamente, o agora se perde para sempre, soterrado sob camadas de cenários que nunca existiram. O estoico sabe que não é possível silenciar completamente a mente, mas é possível educá-la. Não é preciso lutar contra os pensamentos, mas guiá-los. A diferença entre a paz e o caos está na forma como você decide se relacionar com eles. E essa decisão é somente sua. Agora que você compreende o peso que o excesso de pensamentos pode exercer sobre a sua mente, resta uma pergunta: como retomar o controle? Como silenciar o ruído que insiste em sufocar a sua paz? O estoicismo não oferece soluções mágicas, ele oferece ferramentas que nada mais são do que práticas simples, mas profundas, capazes de transformar a mente agitada em um espaço de clareza e liberdade. Hoje, aqui neste vídeo, você vai conhecer 10 técnicas poderosas, cada uma delas desenhada para ajudá-lo a filtrar os pensamentos, escolher aqueles que merecem atenção e liberar aqueles que apenas roubam sua energia. Prepare-se, porque aplicar essas técnicas não é apenas aprender a pensar melhor, é aprender a viver melhor, sem ser escravo das próprias ideias. Mas antes de começarmos, antes de seguirmos para as técnicas, quero te pedir para que deixe seu like e inscreva-se no canal, porque além de estar apoiando este trabalho, você também estará garantindo que receberá os próximos conteúdos, que podem transformar sua maneira de viver e se posicionar no mundo. Garanta agora que esse tipo de conteúdo continue chegando até você. Isso pode fazer toda a diferença em sua vida. Técnica número 1. A separação do que depende de você e do que não depende. Os estoicos acreditavam que quase todo sofrimento nasce de uma única confusão: a de acreditar que podemos controlar aquilo que nunca esteve em nossas mãos. Esse é o ponto de partida da sabedoria estoica: distinguir o que depende de nós, daquilo que jamais dependerá. Diante de qualquer pensamento que surgir, faça uma pergunta simples: isso está sob o meu controle ou não? Se não estiver, libere. Solte. Não lute contra um rio que não pode ser desviado. A vida já segue o seu curso e lutar contra o incontrolável é como tentar prender o vento entre os dedos. Quanto mais você aperta, mais rápido ele escapa. Mas se caso estiver sob o seu controle, então haja. Com firmeza, com clareza, sem hesitação. O estoico não se perde em suposições intermináveis. Ele se move porque sabe que o tempo que se gasta pensando em excesso é tempo roubado da ação. E aqui está o detalhe que transforma essa prática em poder. Quando você separa o que é seu do que não é, você deixa de ser escravo de cenários imaginários. Você já não desperdiça energia e nem tempo tentando prever a reação dos outros.
tentando mudar o que é imutável, tentando adivinhar o que nunca terá resposta. O pensamento que não depende de você é uma corrente invisível. O pensamento que depende de você é uma chave. A escolha entre continuar preso ou se libertar está em perceber essa diferença. Não carregue fardos que nunca foram seus. Cuide apenas daquilo que está ao alcance das suas mãos. É nesse ponto que começa a verdadeira liberdade. Técnica número 2. Ancore-se no presente. O estoico aprende a retornar sempre para o agora. Respire. Sinta o ar entrar e sair. Observe ao seu redor. Perceba os detalhes que quase sempre passam despercebidos. O presente é o único território seguro da existência. E ainda assim, é o lugar de onde você mais foge. Sua mente vagueia pelo passado, tentando consertar aquilo que não pode mais ser tocado. Ela também corre para o futuro, imaginando desenlaces que talvez nunca se realizem. Mas e o agora? O agora permanece esquecido como se não tivesse valor. E é justamente nesse esquecimento que a vida se perde. Porque a única realidade que você pode viver está diante de você neste instante. Não no ontem, nem no amanhã, mas agora. Marco Aurélio escreveu em suas meditações o seguinte ensinamento: não se perca no futuro, nem se prenda ao passado. O presente é suficiente para você, se você souber usá-lo. Quando os pensamentos começarem a se multiplicar e sua mente se transformar em um labirinto, faça uma pausa. Toque o que está perto de você. Escute os sons que preenchem o espaço. Repare na sua respiração. Tudo isso parece simples, mas é um ato de resistência contra o caos mental. Porque cada vez que você se ancora no presente, você desmonta a ilusão da mente. Os medos que vinham do futuro perdem força. As culpas que vinham do passado se dissolvem. E o agora, esse instante silencioso e absoluto, revela algo que você quase esqueceu: a sua própria paz. Quem vive no presente é livre. Quem se perde entre passado e futuro é escravo de fantasmas que nunca existiram. Técnica número 3. Pensamento mínimo necessário. Nem todo pensamento merece a sua atenção. A mente é fértil, mas também é caótica. Ela produz ideias como um rio transbordando, misturando águas limpas e águas turvas. Se você bebe de tudo, logo estará envenenado. O estoico aprendeu a selecionar, a perguntar-se como, por exemplo, este pensamento é útil? Ele me aproxima da virtude, da ação, da paz, ou é apenas ruído que me arrasta para o medo e para a dúvida? Os pensamentos são como sementes. Alguns, se cultivados, crescem e dão frutos. Outros, se deixados de lado, simplesmente secam. Mas se você regar todos, sem discernimento, o que nascerá será uma floresta densa, sufocante, onde você mesmo se perderá. É por isso que o excesso de pensamentos te aprisiona. Você alimenta todos eles, sem perceber que muitos são apenas parasitas. O segredo estoico é escolher. É deixar morrer de fome aquilo que não merece existir. Marco Aurélio escreveu a seguinte frase: a mente se torna invencível quando não se ocupa do que não lhe pertence. Essa é a essência do pensamento mínimo necessário. Focar apenas no que tem peso, no que constrói e no que pode ser vivido. Pergunte-se: se eu não desse atenção a este pensamento, minha vida ficaria mais leve ou mais pesada? A resposta mostrará quais ideias você deve manter e quais deve abandonar. Os pensamentos não são todos iguais. Alguns são guias, outros são correntes. E a sua liberdade começa quando você decide a quem dará alimento e a quem deixará morrer de silêncio. Técnica número 4. Escrita estoica. Os pensamentos dentro da mente parecem gigantes. Eles crescem, se multiplicam, se entrelaçam como sombras sem forma, até que você perde a clareza do que realmente está sentindo.
Mas há um recurso simples, usado pelos estoicos, que transforma esse caos em ordem, que nada mais é do que o simples ato de escrever. Ao colocar os pensamentos no papel, eles deixam de ser fantasmas invisíveis e se tornam palavras. E palavras podem ser observadas, organizadas, questionadas. O que antes parecia um labirinto se revela como um simples caminho, com entradas e saídas que você não conseguia enxergar. Marco Aurélio escrevia para si mesmo todos os dias. Suas meditações não eram destinadas ao mundo, mas à sua própria mente. E essa era a sua magnífica forma de se lembrar daquilo que importava e de não se perder no ruído interno. Quando você escreve, descobre que muitos dos seus medos eram exageros, que muitos dos seus julgamentos eram distorcidos e que muitas das dores que pareciam insuportáveis não passavam de ecos sem substância. A escrita estoica é como um espelho. Ela mostra a você aquilo que sua mente tentava esconder no escuro e, ao enxergar com clareza, você recupera o domínio. Pergunte-se: o que exatamente estou pensando? O que realmente me preocupa? Ao responder no papel, o que era uma massa indistinta se fragmenta em algo que pode ser compreendido. Na mente, os pensamentos gritam. No papel, eles se calam. Porque o que parecia monstruoso se revela pequeno, e o que parecia confusão se transforma em clareza. Técnica número 5. Visualização negativa. Um dos exercícios mais poderosos do estoicismo é também um dos mais enigmáticos: a premeditação dos males. Os estoicos acreditavam que a mente se torna mais leve quando não teme as sombras, mas aprende a olhá-las de frente. O exercício é simples, mas transformador. Antecipe mentalmente os possíveis obstáculos que podem surgir. Imagine as perdas, as dificuldades, as frustrações. Enxergue-as como visitantes inevitáveis do caminho humano. Mas aqui está o detalhe que faz toda a diferença. Você não deve se prender a essas imagens, não deve repeti-las 1000 vezes até sufocar. Visualize uma única vez, aceite como parte da vida e então siga em frente. Esse gesto diminui a ansiedade, porque prepara o espírito para o inesperado. Quando o obstáculo realmente chega, você já não é surpreendido. Você o reconhece. É como se já tivesse caminhado por aquela estrada antes. Sêneca dizia que o homem que sofre antes do necessário sofre mais do que o necessário. Antecipar mentalmente não é sofrer 2 vezes, é fortalecer-se para sofrer menos. Consegue me entender? É como vacinar a alma contra os golpes da existência. Imagine a diferença. Enquanto a maioria se desespera diante da adversidade, o estoico permanece sereno. Ele não é frio, ele não é insensível. Ele apenas já havia preparado o coração para aquilo que poderia vir. Quem teme o inevitável se torna escravo do acaso. Quem aceita o inevitável antes que ele aconteça já está livre, porque nenhuma perda, nenhum obstáculo, nenhuma dor pode surpreender aquele que já fez as pazes com a realidade. Técnica número 6. Redução à insignificância cósmica. Marco Aurélio, o imperador filósofo, costumava refletir sobre a vastidão do universo. Ele se perguntava: o que é um homem diante da imensidão do tempo e do cosmos? E, de fato, pense nisso por um instante. Toda a sua vida, cada medo, cada angústia, cada pensamento repetitivo ocupa apenas um sopro diante da eternidade. Os problemas que hoje parecem montanhas, amanhã serão poeira. O mundo já existia antes de você e continuará existindo muito depois. Colocar as preocupações em perspectiva cósmica não significa ignorá-las, mas enxergá-las pelo que realmente são: pequenas.
Quando você levanta os olhos para a imensidão das estrelas, você percebe que as suas dores não são tão grandes quanto pareciam dentro da sua mente. Quantos impérios já caíram? Quantos reis, generais e sábios já foram esquecidos? Se até as maiores grandezas da humanidade se dissolvem no tempo, que peso real têm os seus medos cotidianos? Essa percepção não deve gerar desespero, mas libertação, porque se tudo é passageiro, então o que te aflige agora também passará. Nenhuma ansiedade resiste ao fluxo da eternidade. Tenha em mente que tudo, absolutamente tudo, passa. Quando você enxerga a si mesmo como parte de um universo infinito, descobre que seus problemas não passam de grãos de areia na praia da existência. E quem aprende a ver dessa forma, já não alimenta o peso do que nunca foi grande. Técnica número 7. Exercício da mortalidade. Os estoicos tinham uma lembrança constante, lembrar-se de que você vai morrer. Pode parecer sombrio à primeira vista, mas na verdade é libertador. Porque diante da certeza da morte, todo excesso de pensamento perde a força. Imagine-se por um instante no limite da vida, com apenas algumas horas restantes. Você olharia para trás e perceberia que muitas das preocupações que o consumiram não passavam de ilusões. Aquela discussão irrelevante, aquele medo infundado, aquela ansiedade pelo que nunca aconteceu. Nada disso teria importância no último suspiro. É essa perspectiva que corta o excesso de pensamentos pela raiz. Pergunte-se, se eu estivesse prestes a morrer, isso ainda importaria? A resposta quase sempre será não. Marco Aurélio lembrava a si mesmo diariamente, pensando no seguinte: você pode deixar a vida agora, deixe que isso determine o que você faz, diz e pensa. O exercício da mortalidade não é para gerar medo, mas urgência. Urgência em viver de verdade, em usar a mente para aquilo que realmente importa, em não desperdiçar a única riqueza que jamais voltará, o tempo. Quando você se lembra da morte, o que não tem valor desaparece e só o que é essencial permanece. Técnica número 8. Intervalo de resposta. Entre um pensamento e a sua reação existe um espaço. Esse espaço é pequeno, quase imperceptível, mas é nele que mora a sua liberdade. O pensamento chega como um relâmpago, rápido, automático, instintivo. Mas a reação é escolha. É nesse intervalo silencioso que você decide se será escravo da mente ou o senhor dela. Imagine que alguém o provoca, o insulta ou desperta sua ansiedade. A mente reage de imediato, tentando arrastá-lo para o fogo da emoção. Mas se você for capaz de pausar apenas um instante, verá que não precisa responder com o mesmo veneno, nem se deixar consumir pelo turbilhão interno. Os estoicos chamavam isso de hegemonikon, o poder de governar a própria mente, porque não é o primeiro impulso que define quem você é, mas aquilo que você faz depois dele. Pense, quantas vezes você já se arrependeu de ter agido no calor do momento? Quantas batalhas desnecessárias foram travadas por não ter esperado um breve instante? O intervalo de resposta é como uma fortaleza invisível. Dentro dele, o mundo externo perde o poder de controlar você. O primeiro pensamento pode ser instinto, mas a sua resposta é destino. Nunca se esqueça disso. Técnica número 9. Contenção verbal. As palavras são como flechas. Uma vez lançadas, não podem ser recolhidas. Muitas vezes, o peso que carregamos na mente se torna ainda mais pesado quando damos voz a ele. O estoico sabe que falar menos é, em essência, pensar melhor, porque cada palavra dita sem necessidade é um alimento para a confusão interior. Quando você silencia a língua, algo extraordinário acontece. Você descobre que não precisa reagir a tudo, não precisa opinar sobre tudo, não precisa se justificar a todo instante.
O silêncio se torna disciplina e a disciplina se transforma em poder. Pense em quantos conflitos nascem de palavras impensadas, quantos relacionamentos ruíram porque alguém não soube calar, quantas guerras poderiam ter sido evitadas se a língua tivesse sido contida. Ao treinar a contenção verbal, você fortalece não apenas a sua fala, mas também a sua mente. O silêncio externo abre espaço para o silêncio interno e, no vazio das palavras não ditas, surge a clareza. Epicteto dizia: a natureza nos deu 2 ouvidos e apenas uma boca, para que ouvíssemos mais e falássemos menos. Você já deve ter ouvido essa frase em algum momento da sua vida. E saiba que essa é a essência da sabedoria: falar somente o necessário, e quando o necessário servir ao bem. Nem toda verdade precisa ser dita, mas todo silêncio pode ser um mestre. Técnica número 10. Meditação estoica ao amanhecer e ao anoitecer. O sol nasce, e nasce também a sua mente, ainda em branco, aguardando o que você decidirá escrever nela. É nesse instante, no silêncio do amanhecer, que o estoico se prepara, não para controlar o mundo, mas para preparar o próprio espírito diante dele. Ao despertar, revise mentalmente o dia que virá. Antecipe os desafios, imagine as tentações, visualize os possíveis contratempos, não como quem teme, mas como quem se fortalece antes da batalha. Assim, nada que vier será inesperado. E quando a noite cai, quando o mundo se recolhe ao silêncio da escuridão, o estoico olha para trás, revê cada ato, cada palavra, cada pensamento e pergunta-se: hoje fui fiel a mim mesmo? Mantive-me firme diante das provações? Deixei a sabedoria guiar minhas escolhas? Essa revisão noturna é como uma purificação. Ele serve como um filtro. O que foi aprendizado permanece e o que foi excesso se dissolve. É nesse ciclo, amanhecer e anoitecer, início e fim, luz e sombra, que a mente encontra equilíbrio. Pois quem começa o dia preparado e termina o dia refletindo, vive entre 2 portos seguros: a consciência e a clareza. Sêneca aconselhava ao dizer a seguinte frase: ao cair da noite, examine teu coração. Pergunta a ti mesmo: o que fiz hoje? O que pensei? O que senti? Nada escapa ao exame do sábio. Essa prática cria ordem no caos dos pensamentos, torna o espírito vigilante, mas sereno. O dia sem reflexão é um dia perdido, mas o dia preparado ao amanhecer e revisado ao anoitecer é um dia verdadeiramente vivido. Você já percebeu como a mente, quando não vigiada, pode se transformar em uma prisão invisível? Cada pensamento é como uma pedra. Sozinho, ele não pesa. Mas quando você os acumula, quando você os carrega sem necessidade, de repente, já não consegue mais se mover. A vida, que poderia ser leve, torna-se um fardo insuportável. O excesso de pensamentos é como um rio turbulento. Ele não mata pela força da água, mas pela incapacidade de respirar dentro dela. E é nesse afogamento silencioso que muitos passam a vida inteira. Mas o estoico aprendeu um segredo. Não se trata de calar a mente à força, mas de escolher quais pensamentos merecem permanecer. O restante, ele solta, como folhas levadas pelo vento. Pergunte-se agora: quantos dos pensamentos que você alimenta diariamente realmente importam? Quantos deles sobreviveriam se confrontados com a brevidade da vida? Quantos deles ainda fariam sentido se este fosse o seu último dia? Talvez, nesse instante, você perceba que a maior parte do peso que carrega é ilusória. Talvez perceba que viveu como prisioneiro de um ruído que nunca deveria ter comandado sua vida. O silêncio não é vazio. O silêncio é força. É no silêncio que a mente se reorganiza, que a alma respira, que o espírito se liberta.
E agora eu te pergunto, você vai continuar alimentando o ruído ou vai escolher o silêncio que traz paz? Lembre-se, o estoico não busca viver sem pensamentos, ele busca viver acima deles. Porque a verdadeira liberdade não está em calar a mente, mas em não ser escravo dela. O mundo pode até ser barulhento, mas dentro de você existe um lugar de calma inabalável. E o desafio não é encontrá-lo, mas é simplesmente ter coragem de habitar nele. Se este vídeo despertou algo em você, se em algum momento você se reconheceu prisioneiro dos próprios pensamentos, inscreva-se no canal. Aqui, toda semana, você encontrará ideias que não apenas informam, mas transformam. Pensamentos que não aprisionam, mas conduzem à clareza. Ative também o sininho, porque assim, cada novo vídeo chegará até você como um lembrete de que há sempre um caminho de serenidade no meio do caos. Compartilhe este vídeo com alguém que por algum motivo esteja precisando ouvir essa mensagem. Talvez essa simples partilha seja o que faltava para alguém enxergar a vida de uma outra forma. E deixe seu like, não como um gesto mecânico, mas como um sinal de que você escolhe fortalecer o meu trabalho e este espaço de reflexão. Um espaço que existe para que você se torne mais forte, mais livre e mais dono de si. No fim, cada ação que você toma, por menor que seja, é uma escolha sobre qual voz de dentro você deseja alimentar, a voz do ruído ou a voz da paz. A mente só encontra paz quando aprende a não ser escrava de si mesma. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Até o próximo vídeo.